Olá, amigos da TVL, está começando mais uma edição do TVL Esporte. E no programa de hoje eu convidei a mestra em xadrez, Regina Ribeiro, e aqui está a pequena Gabriela Feller, que está em campanha para ir para mais um evento importante, que aos poucos vai fazendo ela também uma referência na modalidade. Começo com a senhora, professora. A gente que já conversou em outras oportunidades, prazer tê-la de novo aqui na programação. Obrigada por mais essa oportunidade de estar divulgando a nossa modalidade. Gabriela, tudo bem? Tudo. Muito obrigada por esta oportunidade também. É uma honra estar aqui. Gabriela, o que te levou a praticar o xadrez? É um esporte muito diferente dos outros, né? Ele é muito diferenciado e eu acho que isso que me levou a ele. Acho que é isso que me encantou, esse diferencial dele. Mas é uma coisa tua? Teve influência da mãe, da professora lá no colégio? Como é que foi? Mais influência da professora mesmo, né? Ninguém da minha família joga, eu acho que foi mais influência e persistência dela. Quem é que você não influenciou ainda, hein, Regina? É o trabalho, né? E também é a paixão, né? Sou apaixonada por xadrez, então o que eu posso fazer para estimular os alunos, eu faço. A professora Regina é mestra em xadrez, uma referência catarinense, brasileira e mundial, né? Você colecionou troféus e medalhas, a sala repleta, né? Um acervo de troféus lá no Santo Antônio, e em casa imagino que não seja diferente. São muitos anos, né? Mais de 40 anos, né? Dedicados à modalidade, então desde o tempo de escola, né? Então, como eu comecei também, né, na escola, então é natural, né, que eu trabalho também em escola. Me conta um pouquinho da história da Gabriela. A Gabriela é uma xadrista talentosa, muito persistente, perseverante, né, e tem colhido os frutos de toda a dedicação dela. Ela começou, né, o primeiro contato dela comigo foi no programa de iniciação esportiva, né, da Fundação Municipal de Desportos, lá na Machado de Assis. Então ela tinha 6 anos. Então ela ficou muito interessada em xadrez e acabei convidando, né, a Gabi para fazer parte do grupo das Bluluzinhas. Aí foi essa trajetória bonita dela. Pois é, você já está com 13 anos, né? Sim. Então são 7 já de xadrez? Sim, 7 anos. E a irmãzinha está no caminho também? Sim, ela está no caminho. Semana passada ela ganhou a semifinal para jogar o Mundial. Então agora ela está seguindo os mesmos passos que eu. E como é que é o nome dela? É Isadora. E qual a idade? Ela tem 10 anos. Poxa, a mãe deve se orgulhar, né? Como é que é o nome da mãe? Cristiane. Cristiane. Como é que aconteceu então lá na escola o aprendizado, a influência, mas as competições? Você começou na escola mesmo a disputar as competições ou já veio competições? Não, demorou mais ou menos 2 anos para começar as competições, né? 6 anos era meio pequenininha, aí foi adaptando e a gente jogava entre si na escola e depois veio os Jogos da Primavera. Eu acho que foi meu primeiro torneio. Jogos da Primavera, que é a referência, né? Exatamente. Em qualquer modalidade. Qualquer modalidade, é o que revela, né? Depois participa dos torneios realizados pelo Clube de Xadrez, né? Também nesses 100 anos, né? Tem levado o xadrez para a comunidade, aí é um passo, né? Para competições estaduais, depois nacionais e internacionais. Gabriela, eu olhei aqui o teu currículo, né? Até deixei aqui do lado porque eu não ia conseguir ler todo aqui, acabar o programa, né? São 2 folhas ou mais já? Não, são mais. Então, não ia ter como. Vamos resumir as tuas principais competições, aquelas que você, assim, que te marcou nessa tua Eu participação. ganhei o Brasileiro em 2014 e 2016. Ano passado eu ganhei o Brasileiro Escolar. Eu ganhei 3 vezes o Estadual. Eu sou pentacampeã dos Jogos da Primavera. E eu acho que o 2º lugar no Sul-Americano, no Relâmpago. Acho que esses são os meus maiores títulos. Ela esqueceu de algum, professor? Tem alguns que ela esqueceu. Nos eventos, né? Nos eventos regionais, né? Estaduais, abertos, tem muita competição. Está só começando, né? Tem todo o futuro pela frente. Tu abraçou esse esporte? Sim. Tu vai fazer disso, quem sabe sonhar em ser uma atleta, participar de competições. A professora já foi até para jogos. Sim, aliás, um dos sonhos dela é participar de uma Olimpíada, né? Participei de 10. Participou 10, né? Quem sabe ela não ganha uma medalha numa das próximas Olimpíadas.
Que bacana. Pois é, e você andou desafiando aí a polícia militar esses dias, né? Sim, sábado. Foi uma experiência incrível. Até o comandante aí da 7ª Regional Aberta estava na disputa. E você levou a melhor, né? Sim, foi 23-3 para mim. Como é que você fez para disputar? Porque foi simultânea a disputa. Você disputava com um aqui, ia para outra mesa? Era com todos ao mesmo tempo. Então eu fazia o meu lance, dava boa partida para todo mundo, né? Fazia meu lance e quando eu chegasse de novo, ele fazia o lance deles. Aí eu fazia, eles esperavam eu chegar para depois jogar. Você tá com uma caixinha aqui Sim. e essa caixinha tem canetas. Canetas personalizadas. Qual é o objetivo dessas canetas? O objetivo é vender 3.000 dessas canetas para eu conseguir ir para o Mundial e para o Sul-Americano. O Mundial vai ser em setembro no Uruguai e o Sul-Americano que vai ser em dezembro no Paraguai. Pois é, tá ali as bandeiras, né, dos dois países que vão sediar a competição. Qual é o preço da caneta? R$5. E você já vendeu bastante? Sim, faltam umas 450. Então tu vendeu. Quantas tu já vendeu? Quase 1.600. Barbaridade. 2.600. Mas o pessoal está ajudando, está entendendo o motivo da causa, né, Sim. Gabriela? Que bacana. Agora, professora, que dificuldade, né? Tem que... É legal ao mesmo tempo da gente fazer isso, oferecer um objeto, uma caneta, e tem outras modalidades que as pessoas buscam, fazem lá até feijoadas, rifa, para poder viabilizar a competição, né? É difícil, mas tem um ganho coletivo em tudo isso, né? Porque com a campanha dela acaba também divulgando a modalidade e as pessoas veem também o empenho dela, né? Então, acredito que logo ela vai ter um patrocinador regular, né? Para apoiar esse desenvolvimento dela. Você falou uma coisa certa, divulgar a modalidade, como essa ação está divulgando, né? Divulga bastante. Eu fiquei bastante impressionado, queria até mencionar aqui, com a simultânea, foi a primeira simultânea dela, né? Lá contra os policiais. Impressionada com os resultados? Olha, foi uma das coisas mais impressionantes de toda essa minha trajetória como enxadrista, né? E como professora, porque quando ela aceitou o desafio, ela não perguntou o nível dos policiais. Então essa determinação dela, essa vontade, né, foi muito impressionante, né? Porque ela jogou, alguns eram iniciantes, mas tinha também jogadores mais experimentados. Só vamos confirmar, no Paraguai e no Uruguai, quais são as datas? É em setembro o Mundial no Uruguai e em dezembro o Sul-Americano no Paraguai. Tudo esse ano. Sim. E você vai de novo para os Jogos da Primavera ou já passou o tempo? Não, é em setembro. Em setembro, Aí temos que ver se não vai coincidir com o Mundial. Mas se der tudo certo, eu consigo jogar os dois. Vai dar certo, sim. Que bacana. Não, ainda tem mais uma, conta do escolar, né? Ainda está classificada para jogar a fase estadual dos Jogos Escolares. E como é que tu estuda, jogando tanto xadrez assim? Tem que dividir o tempo, tem que ser bem organizada e dividir. Mas que série você está? No 8º ano. 8º ano. Então você é bem aplicada, né? Dá para perceber. Quem joga xadrez geralmente tem um QI, assim, uma dedicação Tem que montar uma rotina também, né? Porque o enxadrista ele falta muito por causa dos eventos. Então ele tem que estar muito bem organizado, prestar bastante atenção, que é uma das qualidades do jogo, né? E ter foco mesmo, saber que tem que estudar. O xadrez lá no Colégio Santo Antônio de Bom Jesus é uma disciplina? Isso para os alunos do integral, sim. E depois tem os alunos que fazem no extracurricular. A Gabriela é um exemplo, né, da prática do xadrez. Tem tantas outras meninas e meninos lá também. Nós somos privilegiados de um todo, mesmo na cidade, né? A cidade de Blumenau, ela tem várias escolas que têm salas, acho que a do Bom Jesus é uma das melhores, mas outras escolas têm também. E hoje nós temos uma realidade fantástica no xadrez de base na cidade. Nós temos 2 campeões brasileiros, né? Nós temos seis blumenauenses que vão participar do Mundial. Na categoria, nesse Mundial da Gabi, serão 3 blumenauenses. E no Mundial de Cadetes, esse que vai ser no Brasil, nós teremos 3 blumenauenses também. Isso é um feito, né? Isso é uma grande marca para a cidade. A gente falou das competições que a Gabi tem pela frente nessa temporada, né? E no teu caso? Vou ter jogos abertos, né?
Então, para mim, este ano somente jogos abertos. Depois de tanto tempo, Regina, ainda tem essa expectativa pelo evento? Tem. Eu, por exemplo, agora eu não joguei a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, eu estou estudando bastante para que no ano que vem eu consiga a classificação para a Olimpíada, né? Que também é o sonho dela, mas também não deixa de ser meu sonho. E a gente tem que preparar, jogar torneios. Então, claro, nos torneios abertos nós temos alguns ainda este ano, né, abertos do Brasil. E também queria deixar aqui que no fim de semana agora nós teremos um grande evento aqui em Blumenau, que é o torneio aberto internacional, né, de Blumenau, né, para comemorar o centenário, né, do clube de xadrez. E nós vamos ter a presença de um dos maiores jogadores de todos os tempos, né, brasileiro, o Mequinho, estará aqui em Blumenau e vai participar do torneio lá no Galegão, com outros 4 grandes mestres e outros jogadores, né, que vêm de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Paraná. Numa cidade onde se tem um clube completando 100 anos, um século de vida, não precisa dizer mais nada, né, sobre o xadrez. Pois é, né, para ver que é natural, né? Então, embora ele não seja tão divulgado, né, mas nós temos uma tradição na modalidade. Professora, mais uma vez, obrigado por nos atender. Eu que te agradeço. Gabriela, fiquei muito feliz com a tua presença aqui no TVL Esporte. Sucesso, vamos ficar na torcida. A gente vai vender todos rapidinho. E depois, quem sabe, tu voltas aqui para contar como foi esse Mundial, esse Sul-Americano. Pode ser? Muito obrigada pela Obrigadão, oportunidade. Hein? Obrigado, professora. Obrigado. Conversei com a Gabriela Feller, que é enxadrista, essa jovem menina enxadrista que está com 13 anos de idade, vai para o Sul-Americano, vai para o Mundial no Paraguai e no Uruguai ainda esse ano. E a professora mestre em xadrez, a Regina Ribeiro. E assim, amigos, estamos concluindo essa primeira parte do TVL Esporte. Logo, logo, nós voltamos no segundo tempo e vamos falar de futebol. Até já. Vem aí mais um show de aniversário da Banda Municipal de Blumenau. Dias 26 e 27 de julho, no Teatro Carlos Gomes. Venha assistir às 5 formações da tradicional banda da cidade, que completa 55 anos de história. Show com participações especiais. Espetáculo de comemoração do aniversário da Banda Municipal. 26 e 27 de julho, no Carlos Gomes. Ingressos à venda a R$10 nas bilheterias do teatro. Participe! Estamos de volta na sequência do TVL Esporte e agora no segundo tempo vou conversar com Edmilson Luiz, comentarista da Rádio Nereu Ramos e tem acompanhado os jogos do Metropolitano, do Blumenau, tanto no futebol na Série C do Catarinense, como também no futsal. Edmilson, prazer tê-lo aqui no TVL Esporte. Prazer é nosso, Mino, sempre de estar no convívio aí do amigo. No primeiro bloco eu estive aqui com a Gabriela Feller, que é enxadrista. E, inclusive, quem quiser comprar a caneta, está aí o endereço. A caneta está aqui, mas está o endereço na tela, né? A caneta está aqui, o telefone, o Facebook da Gabriela. Interessante essa iniciativa da menina, né? A gente que vive aí na crônica e sabe como é que é difícil. Ô, Mino, é interessante e, ao mesmo tempo, nos deixa, assim, com aquele ponto de interrogação um pouco triste, né? Porque, tu vê, são talentos e que precisam estar correndo atrás com situações assim, poderiam ter uma situação melhor, inclusive, para competir e, é claro, levar o nome do município de Blumenau. Edmilson, o Metropolitano no sábado ficou no empate 1-1, né? Saiu atrás do marcador, o Johnny marcou a 7 do segundo tempo. Depois o Elton aproveitou uma levantada de bola, uma bola parada do Jean Dias, estreante. Veio lá do São Luís de Juí, junto com o Zé Lucas, mas ele está de volta. Me agradou o primeiro tempo. O segundo tempo, os gols aconteceram, mas não teve o mesmo ritmo dos primeiros 45, pelo menos dos primeiros 30 minutos de jogo. Eu como com a ideia do amigo. Eu acho que o primeiro tempo foi bom. O Metropolitano teve o domínio do jogo, né, em termos de ações, pelo menos de ver, é dessa maneira que a gente quer jogar. Imprimiu o ritmo de jogo dele. Acabou morrendo no segundo tempo. Foi meio que os minutos finais, os últimos 5, 10 minutos, não foi bom do Metropolitano. Voltou no segundo tempo com a mesma sonolência, né? Acabou tomando o gol e aí a equipe deu uma acordada, começou a marcar em cima a saída de bola da equipe do São Bernardo e com isso acabou recuando, né? A equipe de São Bernardo acuando ela, forçando o erro de passe, saiu um gol numa bola parada, é o detalhe, né? O Metropolitano vem fazendo
gols nesse tipo de lance, de bola parada, enfim, assim, faltou, eu acho, a individualidade de alguns jogadores. Nós vimos aí o Jean Dias, como você falou, melhor homem em campo, jogando. Mas faltou um pouquinho mais, de repente, do próprio Neto, né, do próprio Thiago Christian. São jogadores que você espera que vá decidir a partida. E não tiveram uma jornada feliz no sábado. Agora, depois do empate em casa, o gol fora de casa tem peso 2, saldo qualificado. É um problema. É possível voltar sábado lá do ABC Paulista classificado? Aí é que está um detalhe curioso. Eu estava comentando, inclusive, na rádio, hoje, no nosso programa do Meio-Dia Esportivo também. Eu acho que o Metropolitano tem condições de classificar, sim. Eu esperava muito mais da equipe. Está em aberta, né? Está em aberto. Esperava mais da equipe de São Bernardo, te confesso. Né? Uma equipe que empatou e perdeu, aliás, perdeu uma partida só, me parece, ou duas, no grupo deles. Mas vinha como, né, o grande expoente da equipe paulista, de repente, para esse campeonato da Série D. Mas a gente viu que está nivelado por baixo também. A garotada, através, né, da vontade, da disciplina e do ímpeto, equilibrou o jogo, buscou. Eu acho que tem condições de fazer o placar que lhe seja favorável lá em São Bernardo. Aliás, o Metropolitano, se nós formos observar, Minosso, buscou todos os jogos fora. O último buscou o empate com o Ituano, quando já estava praticamente descartada a sua classificação dentro do Campeonato Brasileiro da Série D na fase de grupos, e buscou uma vitória frente ao PSTC lá em Cornélio Procópio. É possível. Mas esse São José, que goleou o Metropolitano no jogo de ida lá, 4-0, porque aqui o Metropolitano ganhou de 1-0, nesse domingo perdeu para o Brusque, outro catarinense, por 2-1. O jogo de volta também será no sábado, 3 horas em Porto Alegre. Agora eu queria ainda sobre o Metropolitano, porque esse 1-1, se ele se repetir, vai para pênalti. 0-0 dá a vaga para os paulistas. Empate com 2 ou mais gols, a vaga é do Metropolitano. E quem ganhar, bom, quem ganhar leva. Quem ganhar leva. Eu acho que o Metropolitano vai a São Paulo fazendo o jogo que lhe é peculiar. Um time com suas limitações, aí vai jogar atrás, não vai se expor e vai jogar por uma bola. E lá a equipe do Santo André, apesar de eu não acreditar que vai ter muita... São Bernardo, melhor dizendo, não vai ter muita torcida, mas é uma equipe que vai querer mostrar que vai classificar bem, até porque precisa, né, de uma vitória para na outra fase, de repente, jogar em casa, enfim e tal. Por critérios técnicos. Deve vir para cima do Metropolitano. E com isso, com a velocidade que a equipe tem, principalmente com o Jean Dias, chegada do Neto ou do próprio Thiago Christian, eu acho que pode ser favorável ao Metropolitano. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, porque o final de semana a bola rolou com mais uma rodada importante, a de número 12, Campeonato Brasileiro, que apresentou alguns resultados considerados normais e outros, para alguns, zebra, como foi a vitória do Avaí diante do Grêmio em Porto Alegre por 2-0. Né? Eu até vou falar dos resultados dos jogos e depois nós vamos analisar como foi a rodada. Atlético de Goiás 1, Vitória 2, Vasco da Gama 0, Flamengo 1 em São Januário, com uma confusão tremenda lá entre os torcedores do Vasco. O Corinthians venceu a Ponte Preta 2-0, Chapecoense e Atlético do Paraná 1-1, né? A volta do Vinícius Eutrópio no comando da Chapecoense. Como dissemos, o Grêmio perdeu em casa para o Avaí 2-0. Cruzeiro venceu o Palmeiras 3-1. Bahia e Fluminense 1-1. Santos venceu o São Paulo por 3-2. O São Paulo que apresentou hoje Dorival Júnior. No domingo o time foi treinado pelo Pintado. Botafogo e Atlético Mineiro empataram por 1-1. E no complemento da rodada, nesta segunda-feira, tem Curitiba e Sport. Eu falava de alguns resultados anormais e outros nem tantos. Parece que a surpresa foi a vitória do Avaí em Porto Alegre. Falando das equipes catarinenses, eu acho que o Avaí é que conseguiu o grande feito, né? Bater o Grêmio lá dentro da Arena do Grêmio. Assim como ele tinha feito com o Botafogo no Rio. No Rio. É o grande resultado. Precisa, né? Você está com água no pescoço, tem que movimentar para sair, está na zona de rebaixamento e tal. A Chapecoense, o empate com o Atlético não é bom, a Chapecoense vem numa decrescente. Traz aí o Vinícius Eutrópio, não sei se é o cara, hoje surgiu, foi demitido o técnico do Atlético Paranaense e o Claudinei é cotado, o do Avaí, para assumir a equipe do Atlético. Então não se sabe como é que vai ficar isso na semana. Como é que é o Eduardo Batista? O Eduardo Batista, durou pouco. Ali, volta o Paulo Autori, não? Não sei, ali a pressão é grande, né? Sabe que o Atlético sempre foi um caldeirão, né? A diretoria, enfim, em busca de resultados, está mal também no campeonato. Os catarinenses, assim, Chapecoense caindo e o Avaí tentando, patinando para ver se sai. Acho difícil. Agora ninguém segura o Corinthians. O que está acontecendo? O Corinthians, que começou desacreditado. O Corinthians, nós temos aí 12 rodadas, se não estou enganado, são 36 pontos. Fez 32.
O Corinthians tem 2 empates, cara. 34 pontos, aliás, ele tem. Não, tem 2 empates. Vamos ver a aliás. classificação aí, ô André. Classificação do Campeonato Brasileiro. 32 pontos. 32 pontos. Flamengo 23, Grêmio 22, Santos 20. Santos crescendo, hein? O Palmeiras 19. E aí o Cruzeiro, o Fluminense, Atlético Mineiro com 17. O Atlético também deu uma melhorada considerável. Vasco, Botafogo 16. Curitiba também 16. O Sport e a Ponte Preta com o Atlético do Paraná e a Chapecoense 15. O Bahia tem 12, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vitória, Avaí, mesmo com os 12 pontos na zona de rebaixamento. E o São Paulo com 11 e o Atlético de Goiás 7. Edmilson, se lá em cima a gente fica com essa surpresa positiva que é o Corinthians, nessa liderança com uma margem considerável em relação ao segundo colocado, ou aqueles que estão na segundo, terceiro colocado, a decepção lá embaixo é o São Paulo, né? São Paulo que a diretoria, né, apostou no Rogério Ceni, não deu certo, jogou uma carga pesada para cima do ídolo. Mas não é só o Rogério Ceni. Quantos técnicos foram trocados? Né? Aí é que eu digo, a coisa não vem bem desse ano, já vem bem de anos anteriores. São Paulo sempre contratou muito bem, começou a vender jogadores e não repor o seu elenco à altura dos que saiu, ou pelo menos de promessas que poderiam estar, né, a um curto prazo equilibrando assim essas saídas. O Pintado, no domingo, teve uma pergunta bastante interessante para ele no final. Se ele entregava a equipe do Dorival Júnior muito cabisbaixo, uma equipe, sabe, com aquele clima de derrota. E ele disse, não, tal, mas é aquela história, disse que não, mas não, a equipe está realmente com clima de derrota, é complicado, o São Paulo está lá embaixo na tabela. Eu acho que tem condições de sair dessa zona do Agrão Queimado e subir. Mas é difícil, Minuto, é complicado. Para chegar, não chega mais. O Dorival Júnior tem essa missão, esse desafio pela frente, né? É a mesma situação, por exemplo, hoje, que tem o Grêmio e o Botafogo, que a gente estava conversando. Grêmio e Botafogo, hoje, eles priorizaram a Libertadores de América. E com isso estão perdendo pontos importantes, principalmente nos jogos em casa. O Grêmio ontem perdeu 3 pontos, o Botafogo deixou de ganhar 2 frente à equipe do Atlético. Né? E isso lá na frente, para a decisão, para a chegada, eu acho que vai complicar as duas equipes. O goleiro Douglas do Avaí foi o cara, né? Foi o cara do jogo. Pegou até pênalti quando o jogo estava 0-0. Aliás, não vem fazendo uma boa partida não só contra o Grêmio, né? Ele fez já partidas anteriores, desde que entrou, está muito bem. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, nós teremos rodada no meio de semana, nesta quarta-feira, Estádio do Café Londrina. Não, nós estamos na Série B. Então, a Série B, mas temos rodada nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu acho que o destaque é o confronto Grêmio e Flamengo lá no Rio de Janeiro. Eu acho também que porque as equipes que estão ali entre o primeiro e o sexto colocado estão atrás no encalço, né, do Corinthians. O Corinthians tem 9 pontos à frente. Fatalmente o Corinthians vai perder algum jogo pela frente. Aí um clássico entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, é um clássico onde você não tem um prognóstico, né? As duas equipes são duas equipes tradicionais, de camisa, dependendo do... Vai ser lá na Arena? Não, lá no Ninho do Urubu. Na Arena, na Ilha do Urubu, né? Isso. Lá, assim, ó... Sem o Paulo Guerreiro. Sem o Paulo Guerreiro. Mas lá o Flamengo é forte. O Flamengo, quando joga ou no Maracanã ou no Rio de Janeiro, que tem um apoio do seu torcedor, e lá tem um estádio pequenininho, o cara fica a 1,5 m de distância do jogador, aí fica uma equipe com muita força. Mas o Grêmio tem a tradição e tem aquela coisa, tem Renato Gaúcho no branco, né? Então é um jogo onde você tem uma série de fatores que pode fazer a diferença nesse clássico. Tudo bem, vamos então à Série B, né? Porque o campeonato da segunda divisão brasileira apresentou como destaque no sábado, na conclusão da 12ª rodada, a vitória do Juventude. Líder, o Guarani, né? Líder, Juventude, que está muito bem, diga-se de passagem. Juventude do Gilmar Dalpozo. Né? E nós tivemos o empate do Criciúma em Porto Alegre com o Internacional 1-1 e o Figueirense perdeu em casa para o Ceará 2-0. Aliás, eu sei que você não gosta, mas o Inter, que fase que está o Inter, né, cara? E o São Paulo está imitando o Inter. Exatamente. Os jogos próximos, então, da Série B, que vocês viram aí, eu só vou chamar a atenção dos jogos aqui envolvendo os catarinenses, Criciúma e Paysandu. Nós vamos ter rodada cheia nesta terça-feira, né? Criciúma e Paysandu às 19h15 aqui em Santa Catarina. O jogo do Internacional com o Ceará, complicado lá em Fortaleza. O Juventude, que é o líder, joga com o Lanterna Náutico no Nordeste. E o Figueirense pega o CRB no Rei Pelé. São os principais jogos aí da segundona brasileira. O Guarani, que é segundo, pega o Goiás em casa em Campinas. Então são alguns dos jogos desta rodada, né, marcada para esta terça-feira.
Ali, bom, Juventude na liderança, Guarani, Goiás, Os times tradicionais, eu Vila acho que- Nova, o que está fugindo da América tônica... Mineiro, que são os primeiros colocados, O né? que está fugindo é o Inter, tinha que estar liderando esse grupo com o pé nas costas, né? E o Inter está com sérios problemas também dentro da sua equipe. O Criciúma parece que com o Luiz Carlos Vinck deu uma equilibrada, reencontrou o caminho das vitórias, pode melhorar e melhorar bastante dentro da coisa. Acredito que pode até figurar dentro do G4, está difícil, mas pode, né? E o que está mal é o Figueirense, cara. O Figueirense tá mal Deixa das eu ver, pernas. André, é possível exibir a classificação da Série B do campeonato? Olha ali, ó, Juventude 25, Guarani 22, América Mineiro e Vila Nova com 20, são os 4 primeiros, seriam os 4 que subiriam hoje. Aí tem o Ceará e o Internacional com 18, depois, olha, o Criciúma está lá em 12º com 16, e o nosso glorioso Figueirense na zona do rebaixamento tem 12. O Edmilson, o Blumenau joga nesta segunda-feira, 8 da noite, no SESI, diante do Curitibanos. O que se espera desse Blumenau? Não digo no jogo de hoje em si, mas é possível conquistar o retorno e ir direto para a segundona catarinense no ano que vem? É possível, Minosso. Passa por uma vitória hoje, frente à equipe do Curitibanos Orleans, e o jogo-chave vencendo hoje contra a equipe do Curitibanos? Imbituba, né? Não, Ibituba folga na rodada. Não, mas aí o jogo contra o Imbituba vai ser chave primeiro sim. para o Blumenau, Sim. se ele passar hoje pelo Curitibanos. O Imbituba lidera agora esse retorno com 6 pontos ganhos, né? Tem o Exato. Porto que tem 4. Mas ele venceu o primeiro turno, né? O Blumenau joga para vencer o segundo turno ou então buscar a classificação para trazer o jogo em casa. Para fechar, no futsal, 5-2 diante de São Lourenço do Oeste. Agora tem Jaraguá na próxima sexta-feira. Era aquilo que faltava, ganhar uma que a coisa Tomava rumo, ganhou. Aliás, já é a terceira consecutiva. E o reforço de Rafinha, Pica-Pau e também do Lucas Rosenski foi fundamental para a equipe. Edmilson, brigadão, hein? Um abraço, Sucesso. campeão. Sempre junto. São Bernardo do Campo, sábado à tarde. Estás convocado, inclusive. É muito longe. Edmilson Luiz, comentarista esportivo da Rádio Nereu Ramos, esteve conosco aqui no TVL Esporte. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa. Vem aí mais uma atração na TVL e eu te convido para que você então fique ligado na programação da TV Legislativa. A todos um grande abraço e até a próxima.